Olá, tudo bem? Eu quero fazer um breve comentário sobre Hebreus capítulo 5. Não é tudo que a gente consegue extrair desse capítulo tão rico, mas é o que eu senti no coração de compartilhar aqui, tá bom? Então, eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que Deus falou comigo em Hebreus 5. Não vou ler o capítulo todo, mas é muito importante que todos leiam. Eu vou ler só alguns capítulos soltos, tá bom? E compartilhar aquilo que eu senti em cada um deles, né? Então, no versículo 2 de Hebreus 5, diz assim: E é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifício pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Aqui tá falando que na época, né, dos sacerdotes, né, do Velho Testamento, os sacerdotes ele precisava oferecer sacrifício por ele mesmo e pelo povo, porque todos os anos o sacerdote tinha que fazer esse sacrifício para a remissão dos pecados, né? E como o sacerdote era humano e pecador também, ele precisava oferecer sacrifício tanto para ele quanto para o povo, né? E o sacerdote, ele era um homem escolhido por Deus para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus, né? Então era isso o papel do sacerdote, né? Fazer sacrifícios para o povo, para que o povo fosse liberto dos pecados, né? Só que como nós pecamos continuamente, isso precisava ser feito sempre, né? Inclusive pelo próprio sacerdote, né? Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: Você é meu filho, hoje eu o gerei. Porque Cristo, ele veio como sumo sacerdote, o Cordeiro perfeito, sem pecado, né? Aquele que viveu como homem e nunca pecou. Cristo, ele fez isso. Ele veio, né, como sumo sacerdote. Só que esse sumo sacerdote era livre de todos os pecados, porque ele nunca pecou, né? E ele ainda assim, sendo Deus, não assumiu a posição de Deus, mas se esvaziou de si mesmo para se tornar humano, né? Isso está lá em Filipenses 2. E aí, Deus que o nomeou: Você é meu filho e hoje eu o gerei, né? Então, assim, Jesus, ele morreu na cruz, e ele morreu na cruz como oferta a nós. Foi uma oferta que Deus nos deu, né? Foi uma oferta do Senhor para nos livrar de nossos pecados. Então, assim como o sumo sacerdote dava ofertas, né, para livrar o pecado do povo, Jesus, ele se deu como oferta para livrar dos nossos pecados. Mas ele, sendo perfeito, fez isso para sempre. Então, nós já somos perdoados de todos os pecados que nós já fizemos e que estamos fazendo e que iremos fazer. Assim como os pecados dos nossos filhos, os pecados de todos do mundo, né? Mas é necessário que tenham arrependimento sincero em nosso coração. E isso também não nos dá legalidade, essa liberdade não nos dá legalidade para poder pecar. Isso não significa, se Jesus já morreu por mim, então eu posso fazer o que eu quiser, porque ele já me perdoou. Mas não é isso. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção, né? Então Jesus, ele era homem, né? Apesar de ser Deus, ele tinha sentimentos humanos, né? E vale lembrar que nós somos feitos da imagem e semelhança de Deus. Então, se nós sentimos, Deus também sente. Deus também tem sentimentos, né? Então, assim, Jesus, ele oferecia orações e súplicas. Nós temos que oferecer orações e súplicas ao Senhor, em voz altas e com lágrima, feliz, cantando e com lágrimas. Apenas às vezes a gente não consegue nem orar, a gente só chora. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós consegue pegar essa oração que está lá no íntimo do nosso coração e levar ao trono de Jesus, né? Que Jesus é quem intercede por nós, que está adiante, né? Que está à direita de Deus, né? Lá na glória. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Então, nós temos que ter devoção ao Senhor. Nós temos que prestar
ao Senhor nossas orações, súplicas e sacrifícios, mas com o coração, né? E nossa oração ela será ouvida. Tem umas passagens que falam, que eu não lembro agora onde tá, mas que fala entre nosso sacrifício e o nosso coração, né? Deus, ele quer o nosso coração, né? Ele não quer que a gente se sacrifique, porque a partir do momento em que a gente entrega o nosso coração, nada mais vira sacrifício. É tudo feito com muita leveza, né? Não significa que é fácil. Então, Jesus, embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Nós somos filhos de Deus, Jesus é filho de Deus. E Jesus, ele aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Então, se Jesus passou por isso e ele obedeceu através, né? Ele aprendeu a obediência através do sofrimento, por que nós não queremos sofrer, né? Por que nós não queremos sofrer retaliação do Senhor? Sendo que nós somos filho. E todo pai que ama o filho corrige, né? E muitas vezes essa correção dói. Com isso, foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito e tornou-se fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? A ordem de Melquisedeque, a gente vai falar depois nos próximos capítulos, mas Melquisedeque, Abraão deu os dízimos para Melquisedeque. E Melquisedeque, ele é mencionado sem genealogia, né? Sem pai nem mãe. E Jesus, ele é da ordem de Melquisedeque, porque ele é totalmente fora do padrão, né? Mostra que realmente Jesus não é daqui, né? Jesus, ele não é daqui, ele é santo, né? Ele é perfeito. Então, essa ordem de Melquisedeque representa isso, mas depois nos capítulos mais pra frente a gente vai falar mais profundo sobre isso. Aí, continuando a leitura. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram disciplentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhe ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda que precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Então, muitas vezes a gente já conhece Jesus, a gente já entende o que ele quer, o que ele quer que a gente faça. O que Jesus quer que a gente faça? O que está na palavra? A gente tem que viver de acordo com o que Jesus nos ensinou, né? Não é nada muito assim, nossa, o que será que Deus quer que eu faça? É muito simples, é só pegar, ler a palavra e você vai entender os caminhos que você deve fazer, né? Através da Bíblia. Então, assim, às vezes a gente fica voltando no tempo, enquanto a gente deveria estar sendo usado para ensinar outras pessoas, né? Deus, ele quer nos dar alimento sólido, mas ele não pode dar alimento sólido se toda vez a gente pede leite, né? Por isso que a gente tem que se firmar, se posicionar, entender e falar, ok, eu vou viver isso, eu quero me entregar, eis-me aqui, Senhor. Faça aquilo que o Senhor deseja, né? Destrave os meus ouvidos, né? Limpe os meus olhos, abra a minha boca para que eu fale e faça o que for da tua vontade. E igual um bebê, né? Então, um bebê, ele não começa comendo comida sólida, ele começa comendo leite materno, tomando leite materno. E esse leite materno é tudo para ele, né? Depois, com o passar do tempo, o bebê, ele vai ficando mais desenvolvido e ele vai tendo mais opções sobre o que comer, beber, e aí logo o leite materno deixa, né, de ser o alimento essencial a ele, né? Então, assim, há duas coisas que tocam no meu coração. Primeiro é que a gente tem que buscar Deus como um bebê busca a mãe pelo leite materno. Porque o bebê, ele só tem aquela fonte, ele não consegue beber outra coisa, ele não consegue comer outra coisa senão o leite materno. Então, nós temos que ter a sede de um recém-nascido com Deus, mas isso não significa ficar para sempre no leite materno. Deus quer que a gente se alimente de alimento sólido e que a gente leve a palavra dele a outras pessoas,
que a gente seja luz, que a gente não fique indo e voltando, sendo que a gente já sabe o que deve ser feito. Amém? Então, era essa palavra que eu queria compartilhar sobre Hebreus 5. Então, é isso. Fiquem com Deus, que Deus permita que a gente tenha um entendimento cada dia mais profundo, que a gente queira andar em águas mais profundas, que a gente queira estar mais perto do Senhor, ter um relacionamento mais estreito com Ele. Amém? Então, fiquem com Deus e até mais.